Capítulo 415, Agenda 1. Com Elina abraçando ele, as crianças em suas pernas e toda a família olhando para ele com um olhar expectante, nem mesmo o teleporte poderia salvar Lito de sua situação. Ele decidiu que era hora de se dirigir ao elefante na sala. Mesmo que eles façam isso de uma forma irritante e intrometida, eles estão apenas cuidando de mim. Há tantas coisas que já mantenho escondido deles. Não vou mentir sobre algo trivial como uma aventura. Pensou Lit. Ele não tinha necessidade de explicar a eles como o sistema Ranger funcionava. Desde que ele expressou a intenção de ingressar no exército, seus familiares realizaram uma pesquisa completa a respeito. Se não fosse pela Soluspedia, eles saberiam mais sobre o exército do que Lit. Ele contou a ele sobre a aldeia escondida, transformando os escravos em monstros e suas vítimas em prisioneiros assustados, mas saudáveis, para manter a história familiar amigável. As crianças se divertiram enquanto os adultos estremeciam. Eles sabiam que quanto mais fábula era a história, mais atrocidades ele estava omitindo. Então ele explicou como conheceu sua treinadora, Camila, e a convidou para sair. Não comprei roupas novas por causa dela. Lee foi inflexível sobre isso. Entre a guerra de fronteira e as cidades perdidas, os habitantes de Belios têm medo de uniformes. Eu precisava de roupas, do contrário seria um hóspede indesejado em qualquer estabelecimento da cidade. Ele disse roupas 2 vezes, então comprou mais de um conjunto. Elina falou como se ele nem estivesse lá. Sim, também desde quando ele se importa com o que as outras pessoas pensam. Sem falar que meu filho não é o tipo de homem que gastaria dinheiro apenas para poder gastar mais com comida. Não quando ele pode conseguir refeições grátis na cantina e dormir no quartel. Raz balançou a cabeça. A história de capa de Lit era difícil de acreditar. Lit não sabia se devia ficar feliz por o conhecerem bem ou envergonhado por ser universalmente considerado um pão duro. Ela é realmente uma princesa? Leria perguntou cheia de curiosidade. Ter um rei como tio ainda estava entre seus sonhos infantis. Deuses, não. Lit estremeceu com a ideia. Durante seu trabalho como professor assistente, ele conheceu as filhas da rainha mais de uma vez. Eles eram ainda menos bonitos do que Flória e tão arrogantes, chegando a serem insuportáveis. Lit consideraria namorá-las apenas se fossem as últimas mulheres em Mogar. Ela é bonita? Perguntou Oran. Lit colocou as mãos em concha e conjurou um holograma 3D de Camila com magia de luz. Era uma imagem de corpo inteiro do tamanho de uma boneca e em tons de cinza, representando-a como ela estava vestida no primeiro encontro. Ela é para mim. Camila tem um sorriso lindo e parece ser uma mulher muito carinhosa. Ela é realmente fofa. Qual a idade dela? Rena estava tentando fazer seu tom soar o mais casual possível. Ela até fez um elogio antes de fazer a única pergunta que os presentes realmente se importavam. 26. A resposta foi recebida com uma enxurrada de bufadas e suspiros. Outro mais velho que eu. O que você tem contra as meninas da sua idade? Rena revirou os olhos, nem mesmo tentando esconder seu descontentamento. Nada, além de serem geralmente superficiais e infantis. Lit respondeu com um grunhido. Eu tenho que apoiá-lo nisso. A voz de Tista estava triste. Todos os magos que conheci eram idiotas arrogantes. Os nobres só se interessam por casamento e os plebeus têm medo de nós. Ela resumiu toda a sua vida amorosa em uma única frase. Mesmo depois de se juntar à Associação de Magos e ter pedido a ajuda de Girne, ela nunca passou do primeiro encontro. Além disso, Lit é muito maduro e sofisticado para sua idade. Ele até decidiu viajar pelo mundo para expandir seus horizontes. Pressioná-lo assim é injusto. O amor não vem com um prazo. Esse tipo de coisa precisa de tempo. Ninguém deixou de perceber que sua defesa sincera se aplicava a ela também. Outro fracasso. Uma mulher dessa idade não tem tempo para se dar ao luxo. Elina suspirou. Falando em tempo, Girne convidou todos nós para sua festa de aniversário. Seria muito bom da sua parte participar. Seu tom era casual, mas Lit conhecia sua mãe o suficiente para saber o quão ansiosa ela estava com a ideia.
Mesmo depois que Flora e ele se separaram, suas famílias permaneceram amigas, especialmente suas mães. Fria e Kila estavam entre as melhores amigas de Tista, o que mantinha as famílias ainda mais unidas. Vou fazer o meu melhor para obter uma licença por esse dia. A família inteira ficou feliz quando Lit jogou um osso para eles para tirá-los das costas. Liu, irmão, depois do jantar, gostaria de discutir magia com você. Era a palavra de código deles para quando Tista queria passar um tempo com Solos ou precisava de ajuda com magia verdadeira. Certo. Eu preciso do seu conselho também. Império Gordon, em um local secreto. Em um grande salão subterrâneo, sentados ao redor de uma enorme mesa redonda, estavam reunidos a maioria dos humanos despertos que viviam no continente Garlen. Ragu, seu governante atual e representante humano na mão guia, também conhecido como o corpo governante de todas as 5 raças dos despertos, tinha notícias urgentes para discutir. Todos estavam muito curiosos para saber o que poderia ter causado a assembleia. Ragu tinha idade para ter apenas 2 preocupações no mundo: escolhendo um sucessor e procurando uma forma de prolongar sua vida. Já que não tenho tempo a perder com sutilezas, vou direto ao ponto. Ela era uma mulher de meia idade que parecia ter cerca de 50 anos, apesar de sua idade real ser mais de 500 anos. Existem apenas 2 itens em nossa agenda. O primeiro e mais relevante é o assassinato de 2 membros despertos de nossa ordem. Todos os presentes engasgaram de surpresa, temendo que alguém os estivesse caçando. Glamus e Trails Clay não existem mais. 2/3 do corredor suspiraram de alívio. Ambas as vítimas eram do deserto de sangue, o que tornava o assunto irrelevante para eles. Como isso aconteceu? Perguntou um homem que morava no deserto, com medo de ser o próximo da fila. Glamus foi considerado culpado de cúmplice de quebrar os tratados de paz entre o Grifon e o Phoenix. Ele foi executado por este último. Trails foi assassinado durante sua tentativa de se fundir com a Estrela Negra. Ragu respondeu. Que 2 idiotas! O homem gargalhou. Todas as suas preocupações desapareceram como névoa sob o sol. O território do clã agora é terra de ninguém. Aqueles de vocês interessados em assumir o controle da área podem levantar a mão. Ragu o ignorou e continuou. Não vou permitir batalhas sem sentido que possam expor nossa existência. Tudo será resolvido aqui e agora por meio de um duelo de espíritos. Muitos queriam aproveitar a oportunidade e rapidamente levantaram o braço, mas quando viram que nenhum dos despertos de sangue participaria da competição, sua ganância se transformou em preocupação. Há algo que devemos saber. Um desperto de aparência jovem que vivia no Império Gordon perguntou a um de seus colegas do deserto. Antes de responder, o homem olhou para Ragu, que assentiu. O deserto não é como o reino ou o império. Todos os do deserto suspiraram de vergonha. Overlord Salar possui a terra, literalmente. Ela nos concede nosso território em troca de nossos serviços. Quanto mais você pega, mais ela tem o direito de pedir. E se você recusar as exigências dela? Ela perguntou. O jovem a olhou nos olhos e disse. Como você acha que conseguiu um território próprio com apenas 200 anos de idade? A idiota antes de mim foi morta pelo Overlord. Capítulo 416, Agenda 2. Aconteceu há alguns anos. O homem do deserto explicou. Algumas abominações mataram a maioria de suas penas. O falso desperto de Salark. As fronteiras foram invadidas por invasores de todos os países vizinhos, e ela estava à caça daquele que ensinava a crise. Foi uma verdadeira bagunça. A Overlord ordenou que Rura, minha predecessora, abatesse as tribos de monstros durante sua ausência. Rura tinha mais de 700 anos e tinha um núcleo roxo brilhante. Ela acreditava estar à beira de outra descoberta. O lendário núcleo branco da imortalidade. A mulher do Império deu uma risadinha e com ela a maioria dos presentes. Isso é uma lenda. Ninguém jamais conseguiu isso. Sim, uma lenda. Como os despertos, torres de magos, dragões e elfos. Ainda. Ele não terminou a frase, ele simplesmente acenou para seus colegas.
De qualquer forma, Rúria tinha certeza de que com mais batalhas de vida e morte ela poderia finalmente evoluir. Ela desafiou Salark e disse a ela para enfiar aquelas ordens de merda em sua bunda emplumada, desejando que ela aproveitasse a experiência. E aqui estou eu. Espera. Como você conseguiu um território sem ninguém contestar sua reivindicação? Tenho certeza que esta é a primeira montagem em décadas. Por que eu não reivindiquei? Salark me deu. Naquela época, eu era um desperto errante que concordou em ajudá-la. Ela me deu o território de Rúria como recompensa pelos meus serviços. Não antes de pegar para si a maioria dos tesouros e livros de Rúria. O homem suspirou com a memória. Salark tinha deixado as migalhas para ele, mas mesmo essas eram mais do que ele jamais sonhou. Ele não podia nem mesmo ousar imaginar o quão poderoso o guardião tinha que ser para repreender tal conhecimento a ponto de dar de presente. Isso é inaceitável. Uma velha do reino gritou indignada. Como você pode se curvar como ovelha a um tirano sanguinário? Porque ainda não matamos Salark. Com essas palavras, o salão caiu em silêncio. Ragur olhou para a mulher como se ela fosse louca. Claro, podemos vencê-la, mas a que preço? Quantos de nós estão dispostos a morrer na tentativa? Nenhuma única mão foi levantada. Vamos supor por um momento que matemos Salark, que os outros guardiões não decidam vingar seu camarada caído. Então o quê? Quem está disposto a assumir o dever de guardião? Para evitar que o caos que se seguiria à morte dela desencadeasse uma guerra que poderia destruir todos os nossos territórios? Sob o olhar enojado do outro desperto, a mulher entendeu a tolice de suas palavras e baixou o olhar envergonhada. Se eu voltar a ouvir de você essas bobagens, chola, vou pensar que você ficou senil e vou sair com você eu mesmo. Chega de perder meu tempo. Quem ainda está interessado no território de Clem? Quem já tinha território em outro país baixou a mão. Eles não queriam se tornar subordinados de Salark. Apenas os despertos errantes permaneceram. Mesmo que eles tivessem que pagar o devido a Salark, era melhor do que a alternativa. Muito bom. Antes de prosseguir com o duelo espiritual, o segundo item da agenda. Trails Clay não foi morto por Salark, mas por um ranger de 17 anos. Suponho que você já ouviu falar sobre Litveren. Ragur ficou desconfortável ao perceber que apenas alguns dos despertos do reino reconheceram o nome. Ela distribuiu papéis com todas as suas realizações conhecidas. Ele também deve ser um desperto, disse Shola tentando recuperar uma parte de sua credibilidade. Trails era um idiota preguiçoso, com apenas 20 anos, mas Glamus o despertou quando ele ainda era criança e deu-lhe seu melhor equipamento. Um menino de rua desperto como Nalear conseguiu matar Linjos, um dos melhores magos do reino. Eu não posso acreditar que um ranger ainda molhado atrás das orelhas poderia derrotar Trails com magia falsa. Acordado Ragu assinou com a cabeça. Tudo bem, mas quem se importa? Disse a jovem do reino. Ele está jogando de acordo com as regras, fingindo ser um gênio e cuidando da própria vida. Caramba, devemos enviar a ele um cartão de agradecimento por se livrar da Estrela Negra. Muitos concordaram com ela. Vocês são todos idiotas. Não é nenhuma surpresa que muitos de vocês estejam presos em um núcleo azul, mesmo depois de séculos. Ragur olhou para eles como se fossem lixo. Acabei de lhe dizer que um desperto de 20 anos, apoiado por um dos homens mais poderosos do deserto e com um núcleo cianos brilhante, foi derrotado por alguém ainda mais jovem e sem formação. Como pode sua resposta ser quem se importar? A revelação surpreendeu a maioria dos despertos mais jovens, enquanto os outros estavam simplesmente interessados o suficiente para se livrar do tédio. Império Gordon, na sala do trono da Imperatriz Mágica Milha. Depois de passar meses vagando pelo continente Garlin, Scarlet, a Scorpicore, estava farta de falhar em tudo e decidiu pedir a ajuda de Legain. O problema era que ela não tinha como contatá-lo. A runa de seu amuleto de comunicação ficou offline por semanas, forçando-a a encontrá-lo pessoalmente. Felizmente, Milea sabia sobre Scarlet e seus pseudônimos mais notáveis, então conseguir uma audiência com a lendária Imperatriz Mágica não foi muito difícil.
Bom dia, Vossa Majestade. Obrigado por me receber em tão pouco tempo. A forma humana de Scarlett fez uma reverência profunda. Ela parecia uma aventureira na casa dos 30. Seu cabelo dourado acinzentado tinha tons ruivos e ela usava um pincel de ar dourado no nariz. Ao contrário dos guardiões, ela escolheu uma forma humana imperceptível para suas viagens. Ela mal conseguia suportar os humanos como eram, ela não tinha nenhum desejo de ter bandos de admiradores importunando-a. Qualquer amigo de Clegane também é meu amigo. É uma honra conhecer um dos senhores da floresta. Mila permitiu que Scarlett se levantasse e apertou sua mão. Eu renunciei a esse título. Agora sou simplesmente o primeiro de minha espécie. Scarlett não gostou da ideia de ser chamada de mãe de todos os escorpianos. Ela achou isso pretensioso e a fez se sentir velha. O que posso fazer para você? Mila perguntou. Obrigado, mas eu só preciso falar com o velho lagarto. Vir aqui foi um movimento certo. Ele tem estado muito ocupado ultimamente. Sem um link mental, é impossível alcançá-lo. Mila fechou os olhos por um segundo e um humanoide teleportou ao lado dela. Scar, você não mudou nada, Clegane, disse com uma voz desapontada. Ele tinha a aparência de um homem albino magro, 1,75 metros, com cabelo e pele brancos como a neve. Seus olhos eram roxos e tinham uma pupila vertical. Ele estava vestindo um jaleco sobre um conjunto de roupas pretas. É bom ver você também, Scarlett respondeu com um rosnado desumano. Já que nós dois estamos ocupados, vou direto ao assunto. Depois que Salark salvou a morte de Balcorilinjos, decidi melhorar meu jogo e me tornar um guardião. Depois de não conseguir vingar seus camaradas, perder seu único amigo humano foi a gota d'água. No entanto, não importa o que eu faça, desde que lutei com sua amiga emplumada no deserto, nenhuma tribulação mundial ocorreu. Deixei minha floresta porque sabia que uma vida tranquila também significava sem desafios e sem tribulações. Continua no próximo vídeo.